Senhor se manifestará com um milagre e haverá alegria na nossa casa. Há um Deus que se preocupa conosco, e é este Deus que eu louvo, é este Deus que eu glorifico. Então o espírito do homem precisa estar dominado pelo Espírito Santo, senão nós vamos cair numa filosofia chamada determinismo. O determinismo diz que o homem não é capaz de controlar a força interior que nele habita. O determinismo diz que grande parte das ações, as atitudes do ser humano não estão sujeitas a seu controle. Ele não consegue controlar. Então ele faz o que não deveria fazer, não porque quer, mas porque perdeu o controle. Inclusive, os advogados criminalistas usam o determinismo para defender os seus clientes. Quando alguém comete um crime bárbaro, ele tenta dizer que a pessoa não cometeu porque quis, mas foi induzida a cometer. E aí já coloca a pessoa numa condição de fragilidade psíquica. Diz: a pessoa tem problemas psíquicos, precisa de tratamento. E é por isso que muitas pessoas que cometem crimes bárbaros, ao invés de irem presas, são internadas no manicômio, né? Colocam lá para a pessoa fazer um tratamento. Tem desvio psíquico, tem problemas psicológicos fortes. O determinismo se apoia nisso, mas a Bíblia não dá chance para a teoria do determinismo. A Bíblia diz que quando nós temos o nosso espírito sujeito ao controle do Espírito Santo, nós não agimos de maneira descontrolada. Nós temos o controle do Espírito de Deus sobre nossas ações. E aí o verso 3, ele diz: porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Se nós tivéssemos aqui uma outra tradução deste verso, nós íamos entender. O verso 3, na Bíblia parafraseada, ele diz mais ou menos assim: não estamos a salvo das garras do pecado, só pelo fato de conhecermos a lei de Deus, porque nós não podemos guardá-la, e não guardamos. Mas Deus pôs em ação um plano diferente para nos salvar. Enviou o seu Filho em corpo humano como o nosso, porém sem pecado, e destruiu o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. Nós não temos condições de observar e guardar a lei. Ninguém seria capaz. A Bíblia diz que pela lei ninguém se salvou, mas Deus enviou Jesus Cristo em forma de homem, e ele veio como ser humano, porém sem pecado, destruiu o controle do pecado sobre nós. Nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado, nós estamos debaixo do domínio de sua santidade, o Espírito Santo. Nós não estamos sujeitos à lei do determinismo ou à teoria do determinismo, não. Nós estamos sujeitos à orientação do Espírito Santo. Nós somos inculpáveis diante de Deus, porque Jesus Cristo já pagou o preço dos nossos pecados. Dá para dizer glória a Jesus? É difícil. É isso que o texto quer dizer. O Senhor se oferece como sacrifício pelos meus pecados. Olha aí o amor de Deus. Olha aí a condescendência do amor de Deus. Ele se oferece pelos meus pecados para perdoar os meus pecados. Só Deus podia fazer isso. Quer dizer, ele paga o preço dos meus pecados para perdoar os meus pecados. Seria até compreensível se ele dissesse: não, eu pago o preço do pecado dele, mas em compensação o meu também é perdoado. Ele não tinha pecado. Ele diz: eu pago duas vezes. Eu pago o preço do pecado dele para que os pecados dele sejam perdoados. Eu pago o preço do pecado dele para que o pecado não tenha domínio sobre ele. Eu glorifico a Deus esta noite.
eu continuo sendo um pecador. Geneticamente eu sou pecador. Eu trago a genética espiritual pecaminosa do meu primeiro pai, chamado Adão. Mas o pecado não tem domínio sobre a minha vida. Eu não estou debaixo do domínio do pecado. Eu estou debaixo do domínio do Espírito Santo. Se você pode entender isto, solte a sua voz por um instante e glorifique a Deus. Isto é ser inculpável perante Deus. Conta-se a história de um menino que ganhou do seu pai um barquinho muito bonito, e ele pegou e foi num riachozinho perto da sua casa. Ele foi brincar com o barquinho, colocou o barquinho nas águas e começou por alguns minutos a orientar o barquinho e a se distrair com o barquinho nas águas. Mas de repente ele se descuidou um pouquinho, e a corrente d'água levou o seu barquinho para outra margem do riacho, e ele não conseguiu mais alcançar o seu barco, e o barquinho foi embora. E ele ficou triste, chorou, lamentou a questão do barco. Ele havia comprado aquele barco com um dinheirinho que seu pai lhe havia dado, uma mesada que seu pai lhe havia dado, e ele adquiriu o barquinho. Foi um presente do pai. O pai esforçou para que ele tivesse o barco. Os dias passaram, e um dia ele está passando em frente de uma loja na pequena vila onde ele morava, e quando ele olha na vitrine, o que ele vê lá? O seu barquinho. O barquinho que ele havia perdido no riacho há alguns meses atrás. Ele corre para o dono da loja e diz: meu senhor, esse barquinho que está aí é meu. Eu perdi esse barquinho, eu fui brincar com ele no riacho e as águas levaram o barco embora. Ele é meu, eu quero o meu barco. O dono da loja disse: não, agora ele é meu, eu comprei. Alguém veio, me ofereceu e eu comprei. Se você quiser de volta, você precisa comprá-lo, ele está aí à venda. E o menino entrou em desespero e correu, pediu dinheiro para os parentes, para os tios, para o pai, para a mãe, arrecadou todo o dinheirinho que tinha, abriu lá o cofrinho, tinha umas moedas, e ele juntou todo aquele dinheiro e foi na loja com um pacote de moedas na sua mão. E chegou para o dono e disse: quanto é que o senhor quer do barco? E o homem colocou o preço, e ele jogou aquele saco de moeda no balcão, diz: conta aí as moedas, veja se elas são suficientes. E o homem contou, e quando terminou de contar, disse: é o preço exato do barco, você pode levá-lo. Tirou o barco da prateleira e colocou nas mãos do menino. Ele pegou o barco, abraçou junto ao seu peito e apertou o barquinho e disse: agora você é meu 2 vezes. Primeiro, porque você já foi quando eu o ganhei de meu pai, e agora você é meu de novo, porque eu o resgatei, eu o comprei. O Senhor olha para nós, é exatamente esta imagem que Ele tem de cada um de nós. Quando Ele olha para um salvo que está sob o domínio do Espírito Santo, Ele diz: você é meu 2 vezes. É meu porque eu te criei, é meu porque eu te formei, é meu porque eu te dei a vida, mas é meu porque eu te comprei e te resgatei e te perdoei através do sacrifício de Jesus Cristo, meu filho. Nós não somos culpados perante Deus, porque o sangue de Jesus Cristo apaga todas as nossas culpas. Se você pode entender isto, solte a sua voz e diga glória a Jesus comigo. Quinta lição deste manual. Primeiro, vamos recapitular. Manual para o sucesso: cultivar a aversão pela vida dos pecadores, beber da sabedoria da palavra de Deus, ter estabilidade para vencer os tempos de crise, ser inculpável perante Deus. Quinta lição: ter confiança de que Deus recompensa a justiça. O final do verso diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Escute, justiça é um dos grandes atributos de Deus, e por ser um dos grandes atributos de Deus, o Senhor se alegra com a prática
da justiça. Hoje, escute, hoje, o que mais se vê em nossos dias são pessoas injustas praticando injustiça. Isaías já profetizou acerca disso. Ele diz que chegaria um tempo em que nós clamaríamos pela justiça e ela estaria longe de nós. A verdade já não se ouviria. É isso que nós estamos vivendo. A falta da sinceridade e a falta da prática da justiça tem trazido muitas decepções para o ser humano. E às vezes, pelo fato de nós vermos tantos atos de injustiça, nós começamos a nos tornar injustos também. Eu quero dizer a você, o Senhor se alegra com a prática da justiça. Não importa se as pessoas são injustas para conosco, nós devemos continuar procurando ser justos com as pessoas. Escute bem uma coisa, há um outro detalhe. Nós também temos muita facilidade para reclamar atos de injustiça que cometem contra nós, mas temos dificuldade para admitir quando nós cometemos atos de injustiça. Nós temos muita facilidade para reclamar, foram injustos comigo, mas temos dificuldade para admitir, eu fui injusto com alguém. Somos muito prontos para receber alguém para nos pedir perdão, mas temos muita dificuldade de pedir perdão para alguém. Somos muito práticos quando achamos que as pessoas precisam reconhecer os seus erros, mas não somos nada práticos quando nós precisamos reconhecer os nossos erros. E aí nós entramos pelo caminho da injustiça. Gálatas capítulo 6 e verso 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Se você continuar fazendo bem sem se desfalecer, a seu tempo você vai colher o resultado daquilo que você plantou. Sabe que Jeremias, o grande profeta Jeremias, ele foi proibido de profetizar no templo. A classe dominante de Judá chegou para o rei e conseguiu convencer o rei de que Jeremias tinha que ser lançado num calabouço. E o rei manda colocar Jeremias no calabouço, lá no calabouço de Ilquias. Era uma cisterna que era usada para armazenar água no tempo da chuva, e no tempo da seca ela ficava ali sem nenhuma utilidade. E Jeremias foi lançado lá dentro da cisterna. E quando Jeremias foi colocado dentro da cisterna para morrer, porque o que o rei queria, ou o que a classe dominante de Judá queria, é que Jeremias morresse lá. Mas Deus, que é justo, Ele se manifesta no momento em que as pessoas estão cantando antecipadamente a nossa morte. Jesus chega para renovar a nossa vida, para renovar a nossa saúde. E aí Deus chama um homem que trabalhava no palácio do rei. O nome dele era Ebed-Meleque. Era um etíope, escravo e eunuco. Primeiro, veio da nação mais pobre do mundo, que é a Etiópia. Segundo, era privado da sua virilidade. Era eunuco, não podia nem entrar no templo para oferecer um sacrifício ao Senhor. Terceiro, era escravo do rei. Deus se manifesta a Ebed-Meleque e olha para ele mais ou menos assim: ô Ebed-Meleque, onde é que está o meu profeta Jeremias? Onde é que está Jeremias, o meu profeta? E Ebed-Meleque olha e diz: Senhor, Jeremias foi lançado num calabouço para morrer. O rei o colocou no calabouço de Ilquias. Senhor, lá não há água, o lugar é úmido, não há sol para aquecê-lo, o profeta pode morrer lá. E aí Deus olha para Ebed-Meleque e diz: Ebed-Meleque, você vai tirar Jeremias do calabouço. Eu estou falando com você porque eu quero que você coloque o meu profeta em liberdade.
Ebed-Meleque olhou e disse: Senhor, eu sou apenas um escravo, sou apenas um servo, um serviçal do rei. O Senhor diz: vai lá e fala com o rei, que ele não fez bem em colocar o meu profeta no calabouço. Sabe o que faz Ebed-Meleque? Diante da autorização de Deus, ele vai lá, coloca o dedo no nariz do rei e diz: rei, fizeste mal colocando Jeremias no calabouço. Jeremias vai morrer no calabouço, e ele é um profeta de Deus. Sabe o que diz o rei? Ebed-Meleque, eu não tive como, a classe dominante de Judá me impôs esse sacrifício, e eu tive que colocar Jeremias no calabouço. E você sabe, eu sou rei, palavra de rei não volta atrás, eu não posso tirar o profeta de lá. Ebed-Meleque disse: o senhor não pode, mas eu posso. Palavra de rei não pode voltar atrás, mas a minha palavra de escravo ninguém leva em conta. Deixa comigo que eu tiro o profeta do calabouço. O rei olhou para Ebed-Meleque e disse: está autorizado, e ainda eu vou te dar 30 homens para te ajudar, vão te ajudar a tirar o profeta do calabouço. O texto sagrado diz que Ebed-Meleque passou lá nos fundos do templo, lá na tesouraria, pegou lá uns trapos velhos, pegou uns panos velhos, pegou uma corda e juntou-se com mais 30 homens e foram até o calabouço para libertar Jeremias. Eu estou andando rápido. Quando chegaram lá, parece que estou vendo Jeremias lá no fundo do calabouço. E aí Ebed-Meleque chega na entrada do calabouço. Era uma cisterna, o fundo era largo, depois ela tinha um pescoço fino, uma entrada mais fina para armazenar a água. E Ebed-Meleque chega lá na entrada do calabouço e diz: Jeremias, ô Jeremias, opa, quem é que está aí? É um anjo de Deus. Ebed-Meleque diz: não é anjo, não sou eu, profeta, seu amigo Ebed-Meleque. Ô Ebed-Meleque, que bom ouvir a tua voz, a que vieste? Ebed-Meleque diz: vim aqui para te tirar do calabouço, vou te colocar em liberdade, profeta. Mas você como? Pega esses panos aí e joga os trapos dentro do calabouço. Jeremias diz: ei Ebed-Meleque, que mal lhe pergunto, o que é que eu vou fazer com esses trapos aqui? Você está pensando em me tirar com esses panos velhos? Ele disse: não, isso aí para você colocar debaixo dos seus braços. Enrola o seu corpo aí com esses trapos. Eu estou mandando a corda em seguida. Eu não quero ferir um profeta de Deus, eu não quero machucar um profeta de Deus, eu não quero que o profeta se fira no momento em que eu estou tirando ele do calabouço. Tem gente que não pensa duas vezes para tecer ou para dizer uma palavra que venha ferir um profeta de Deus, que venha ferir um homem de Deus. Isto é ato de injustiça. Quem é justo não fere o seu irmão com palavras. Quem é justo não fere o seu irmão com atos e com atitudes, mas ele preserva a integridade física, moral e espiritual do seu irmão. E aí Ebed-Meleque joga a corda e amarram Jeremias e começam a içar Jeremias, tirar Jeremias do calabouço, até que ele é colocado do lado de fora. E o texto sagrado diz que ele volta a profetizar no templo. Mas escute, passaram-se os anos. Ano 587 a.C., mais ou menos, Nabucodonosor invade Judá, leva cativo homens e mulheres. Mas antes que ele leve cativo homens e mulheres, Deus fala com Jeremias. E sabe qual foi a conversa de Deus com Jeremias? Foi mais ou menos como aquela que ele falou com Ebed-Meleque. Ele disse: ô Jeremias, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Tem visto aí o escravo Ebed-Meleque? Ah, sim, Senhor, ele está aqui, servindo ainda ao rei, está aí trabalhando no palácio. Então, profeta, vai lá, porque eu tenho uma palavra para Ebed-Meleque. Eu quero que você leve uma mensagem minha para Ebed-Meleque. Sabe qual é a mensagem que eu quero que você leve? Diga para ele: Ebed-Meleque, Nabucodonosor vai invadir Judá e vai levar cativo homens e mulheres.
mas a sua vida será dada por despojo. O mal que você pensava que lhe atingiria não vai lhe atingir. Homens e mulheres serão levados escravos, menos você, Ebed-Meleque, porque eu, o Senhor dos céus, vou dar a sua vida por despojo, vou proteger a sua vida, porque lá atrás você cometeu um ato de justiça, tirando do calabouço um profeta meu, e agora virá a devida recompensa. Você será poupado no cativeiro. É o que diz o escritor aos Gálatas: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Alguém pode nunca ter dito muito obrigado por alguma coisa boa que você fez para ele, mas as suas ações estão registradas no livro de Deus, e o Deus a quem nós servimos é um Deus justo, e ele recompensa atos de justiça. Dá para dizer amém? É difícil, meu irmão. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado e diga: olha, não se canse de fazer o bem, não desfaleçam as suas mãos. No tempo certo o Senhor dará a recompensa. Se você pode adorar a este Deus, adore. Se você pode adorar a este Deus, adore. No tempo certo virá a recompensa do Senhor. Eu não vou desfalecer, você não vai desfalecer, e na hora certa Deus recompensará a sua vida. Aleluia. Por outro lado, eu tenho a convicção de que o Deus a quem eu sirvo, por ser um Deus justo, Ele sempre levantará alguém para me socorrer na hora do aperto. Aleluia. Pode dizer para a pessoa que está do seu lado aí: Deus vai levantar alguém, meu irmão. Você nem imagina quem é. Talvez alguém que está pertinho de você e você nunca reparou. Deus vai levantar esta pessoa na hora certa. E mesmo que Deus não levante alguém que está próximo de você, Deus pode mandar alguém de longe. Diga para você mesmo: eu acredito que Deus vai levantar o Ebed-Meleque na minha vida. Eu acredito que Deus vai levantar o Ebed-Meleque na minha vida, que vai estender a mão e vai me tirar do calabouço. Eu vou estar em liberdade e ainda vou desfrutar das bênçãos deste Deus de poder e de bondade sobrenatural. Se eu tenho esta convicção, a minha vida está tranquila. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Guarde esta palavra no seu coração. Carregue consigo este manual. Acredite na justiça de Deus, acredite no socorro de Deus, acredite na provisão de Deus, acredite na ação de Deus e comece a desfrutá-la a partir desta noite, em nome de Jesus Cristo. Les aseguro que si tienen fe, tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes, nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer,
descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. ¿Cuántos creen? Si puedes creer, los cielos, su gloria descenderá.